Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo para o canal 3DSNC e nós vamos dar agora uma continuidade ao nosso assunto do e-mail. No último vídeo nós estivemos falando sobre o acréscimo de um campo que nós chamamos de valida e também, só para a gente poder ter uma ideia, eu meio que fiz uma simulação de como que vai acontecer para você poder ativar o cadastro dessa pessoa, tá? Que por enquanto é apenas uma simulação. O que está faltando é o texto que estará aqui no campo valida. E é por meio desse texto que nós faremos um teste. E se o teste for verdadeiro, então nós vamos fazer uma alteração nesse campo ativo. E aí, normalmente, ele estará com o valor 0. E depois da comparação, nós passaremos o ativo para o número 1. Indicando que esse nosso cadastro ele está ativo. Tá bom, pessoal? Então, por enquanto, é isso, tá? E aí nós vamos fazer o seguinte. Aqui no nosso arquivo de e-mail, eu vou comentar, tá? Eu vou deixar isso aqui comentado. E aqui eu vou criar uma variável que eu vou chamar de valida. Então, o nome da variável valida. O que essa variável ela vai receber, pessoal? Ela vai receber o MD5, que é uma forma de criptografia, é uma função, que normalmente ela faz uma criptografia, ela codifica, uma informação, pode ser um texto, de repente pode ser número também. Então, esse algoritmo MD5, ele normalmente é utilizado para você codificar uma informação. O que nós vamos fazer? Eu vou pegar o e-mail dessa pessoa e vou colocar ele aqui dentro. A variável to, ela tem o e-mail da pessoa. Então, o que vai acontecer aqui? A variável valida, ela tem o nosso e-mail codificado. E para a gente poder ver como que fica esse e-mail codificado, eu vou colocar aqui o echo. E aí, eu vou imprimir o que tem na variável valida. Tá? Então, eu estou dando um echo na variável valida. Tá bom? Feito isso, você vai salvar o seu arquivo, apertando Ctrl S. E aí, você vem para o navegador. Eu já deixei aqui mais ou menos carregado, conforme aquele vídeo onde eu mostrei para você como que você poderia acessar o arquivo do e-mail. Deixa eu voltar só um pouco aqui. E eu coloquei assim, na barra de endereço. Deixa eu só aproximar um pouco. Localhost /e-mail. E aí eu apertei Enter. Feito isso, você vai localizar o seu arquivo chamado de email.php. Você vai clicar em cima dele e aí você vai ver o e-mail da pessoa codificado, tá? Então, esse texto aqui codificado é o que eu estarei utilizando para posteriormente fazer a validação do cadastro dessa pessoa aqui, tá? Então, vamos mais uma vez considerar o seguinte. No caso do ativo, ele estará valendo 0. Depois que fizermos uma verificação, nós passaremos o ativo para o número 1. E isso vai ser uma indicação de que esse cadastro ele está ativo, tá? Depois, se precisarmos verificar se a pessoa pode logar ou não, nós também estaremos fazendo um teste em cima do campo ativo. Porque se ele não for ativo, ele não vai poder logar, tá? Então, o que nós temos por enquanto é essa informação aqui, que na verdade é o nosso e-mail, só que codificado com esse algoritmo MD5, tá? E aí nós vamos armazenar o que está aqui dentro da tabela do banco de dados, tá? Por enquanto, o que nós temos é isso. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar, pessoal, um formulário onde a pessoa ela vai digitar o e-mail dela, Esse e-mail ele será colocado aqui, Ao invés de ter aqui o e-mail, eu vou colocar assim, ó, cifrão, _post. E o que a nossa variável to ela vai receber? Ela vai receber o e-mail da pessoa. Então, eu vou criar um formulário daqui a pouco com um campo cujo nome é e-mail. Tá? Então,
O que vier do campo e-mail, eu estarei guardando nessa variável aqui, tá? Eu estou usando aqui o método post, então eu deixei aqui cifrão underline post, ok? E aproveitando, como depois a gente vai fazer um cadastro, né? Então vamos imaginar a seguinte situação. Eu vou criar aqui um campo, uma variável que eu vou chamar de senha, que é igual a cifrão underline post. Essa variável vai receber o que vem do campo com o nome senha. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Então tem senha, é o e-mail, a senha e a dica. Tá? Então aqui eu vou colocar também uma variável chamada de dica, que vai receber pelo cifrão underline post o que vier do campo com o nome de dica. Tá? Então essas informações aqui, ó, essa parte aqui de cima, eu vou até deixar aqui comentado também, informações, para cadastro no banco. Então eu vou deixar assim separado, tá? Então essas são as informações que nós vamos utilizar para fazer o cadastro no banco. Beleza. Aí, o ID não precisamos colocar, porque ele é auto-increment, não precisa. O ativo, né, na hora em que estivermos fazendo o cadastro, né, ele vai colocar o valor 0 sozinho. Então, como que vai ficar isso? Tá? Vai ficar da seguinte forma. Eu vou fazer assim. Cadastramento das informações no banco. Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, aqui na parte de cima, tá, pessoal? Isso aqui eu posso até remover para não te atrapalhar. Isso foi de uma explicação, né, que eu fiz lá no começo. Aqui eu vou incluir um arquivo de conexão, porque eu preciso estar conectado ao meu banco de dados. Então eu vou colocar o nome de connect.php. Tenha calma que, com o passar do tempo, a gente vai fazer tudo isso e você vai ver que tudo se encaixa. Então eu vou inserir aqui, eu vou incluir um arquivo chamado de connect.php, tá bom? E agora, já tendo aqui o nosso arquivo connect, né? Teoricamente nós temos ele, nós vamos fazer o cadastro, que vai ser assim. MySQL underline query. Isso é uma função, né? Isso é uma função, então abre aqui e fecha o parênteses, tá? O que essa nossa função ela faz? Ela faz com que nós possamos utilizar, né, o MySQL dentro do PHP. É por meio dessa função que a gente vai utilizar os comandos do MySQL dentro do PHP. A primeira coisa que essa função pede é o link da conexão. Eu tenho por costume colocar uma variável com o nome de link. Depois a vírgula. Depois eu vou colocar aqui uma string, que vai fazer a inserção desses dados dentro da tabela. Então eu coloco aqui, ó, insert into tb underline cadastro, os campos, né, que eu estarei preenchendo da tabela cadastro são esses aqui, ó. O e-mail, a senha, o ativo e a dica. Tá? O valida também. Isso aqui é muito importante. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui, ó. Primeiro, e-mail, vírgula. Depois a senha, vírgula. Depois o ativo, vírgula. Depois a dica, vírgula. Depois valida. E aí terminou essa parte. Posso dar Enter aqui. Vou chegar um pouco mais para a direita. Quais são os valores que eu vou inserir nesses campos aqui? Então eu coloco values, abro parênteses e fecho parênteses do values. E dentro de aspas simples eu coloco as variáveis, né, que tem os valores que eu vou inserir aqui dentro. Então o primeiro é o e-mail. E a variável que tem o e-mail é a variável to. Vírgula. O segundo é a senha.
E aqui eu coloco a variável senha. O terceiro é o ativo. E, por padrão, a pessoa, quando ela fizer o seu cadastro, por padrão, ela vai receber o valor 0. Eu posso deixar assim mesmo, fora de uma aspa, tá? Então, vírgula. Qual é a dica? Dentro de aspas, eu ponho a variável dica. E, no caso do campo valida, eu vou colocar aqui a variável valida. Só que a variável valida, até esse momento aqui, ela não existe, tá, pessoal? Então, é muito importante que você pegue aqui a variável valida, né? Essa daqui, ó, e coloque ela aqui para cima. Aí sim, a variável valida ela existe, então o nosso cadastro será efetuado com sucesso. Tá bom? Então, essas são as informações que a gente precisa. Agora, eu estarei criando o formulário contendo esses campos. Eu espero que você me acompanhe também. Tenha bastante paciência, porque esse vídeo ele vai ficar um pouco mais longo. Mas, vamos lá continuar, pessoal. Ctrl S para salvar todas as alterações que fizemos. E vamos verificar isso aqui, ó. Aqui nós temos as informações para cadastro no banco. O que mais? Aqui nós temos o cadastramento das informações no banco. Ok, vamos criar o formulário e depois o arquivo de conexão. Ctrl N. Vamos ao formulário. Eu clico em linguagem, letra H, escolho HTML. Agora eu coloco aqui a sintaxe padrão básica, né? Bem simples, do HTML. Eu vou chamar de cadastro. Esse vai ser o título. Cadastro. Cadastramento. Pronto. Aqui embaixo eu coloco o body. E aqui eu coloco o form. Então, form action. Aqui no action, você vai especificar, né, na parte do seu valor aqui, para onde que esses dados do formulário serão enviados. Então, eu vou enviar esses dados para o arquivo chamado de email.php. Tá? Então, os dados que eu colocar aqui no formulário, eu estarei enviando para esse arquivo aqui. Prosseguindo. O método de envio vai ser o método post. E aí, nós já temos um formulário pronto. Esse formulário vai ter quais campos, né? Então, eu preciso ter aqui no formulário 1, 2, 3. Então, eu vou criar 3 campos. O primeiro, input, type, text. O name vai ser e-mail. Lembre-se que eu coloquei e-mail aqui também, ó. E-mail. Aqui eu posso colocar um placeholder para informar ao usuário o que ele deve colocar. E-mail. Pronto. Esse é o primeiro. Vamos ao segundo. Input. Type. Esse type está meio complicado. Text. É text. Deixa eu ver aqui. Senha. Não é text. Password. O name é senha. Esse name eu coloquei ele aqui. Tudo bem? Continuando. Placeholder igual a digite a sua senha. Tá bom? Em até 30 caracteres. Pronto, ficou gigante, mas tá bom. Enter. E o último, input type, text, name, vou chamar de dica, e veja que está aqui a dica também. E aí, placeholder, digite uma dica. Para lembrar,
da senha. Ok. E o último, input type submit com o valor, que é o value, ou value, cadastrar. Opa, cadastrar tá difícil. Pronto. Então, o formulário ele já existe, tá, pessoal? Esse daqui é o formulário, tá? Você dá uma pausa aí, copia rapidinho e depois você salva. Ctrl S, salva o nosso arquivo. Eu estarei salvando esse nosso formulário dentro da pasta e-mail, junto com o arquivo e-mail, tá? Vou colocar o nome de cadastro.php. E aí eu posso salvar. O formulário de cadastro já existe, tá bom? E vamos também criar o nosso arquivo de conexão. Aproveitando, vamos criar o nosso arquivo de conexão. Por quê, pessoal? Porque no próximo vídeo nós vamos fazer um teste já com os nossos arquivos teoricamente hospedados. Eu falo teoricamente porque pode pintar alguma ideia e de repente a gente acaba acrescentando. Mas no próximo vídeo eu já tenho a intenção de hospedar os nossos arquivos aqui e fazer o teste com o e-mail, tá bom? E aí a gente continua tocando aqui essa série, indo um pouco mais para frente, tá? Então salvei isso aqui, Ctrl N, vou colocar os delimitadores do PHP. Eu vou precisar aqui de 4 variáveis. A primeira vai ser a variável host, e o valor é localhost. A segunda é a variável user, e aqui com o amp é o root que a gente usa. O que mais? Pass de password no amp. Nós não temos uma senha definida, não precisa. E o último é o banco. Então, banco que é igual a... Agora eu tenho que recobrar essa ideia junto com você. Eu venho aqui e eu dou uma olhadinha. É db_email. Então, eu coloco db_email. Então, as 4 variáveis já existem. E agora eu posso vir aqui e eu posso também criar a variável link. Então, link, lembre-se, no caso do cadastramento, eu estou usando aqui a variável link. Essa variável, ela define a nossa conexão. Então, o link recebe MySQL_connect, é uma função. Ela me pede 4 parâmetros e eu passo eles agora. O host primeiro, depois user, depois a senha, depois o banco. E aí, feito isso, você já pode salvar com o nome de connect.php. Dá uma conferida rapidinho. O host, usuário, a senha, o banco. Essas variáveis eu coloquei elas aqui também, tá? E aí podemos apertar Ctrl S e salvar com o nome de connect com 2 N's.php. Tá salvo. Tá? Então, tudo que nós temos aqui, pessoal, teoricamente, já estará funcionando. Tá? A única parte que ainda não estará funcionando é a parte do envio do e-mail, porque nós ainda não hospedamos os nossos arquivos. Tá? A gente vai precisar hospedar os nossos arquivos. Então, vamos fazer o nosso teste rapidinho para a gente poder finalizar essa parte. Deixa eu só dar uma lida novamente aqui. Ó, include connect, estou incluindo a conexão. Então, o que tem aqui, quando eu der um include, passa a fazer parte desse arquivo. A variável to recebe o que vem do formulário que tem o campo e-mail. A variável senha recebe o que vem do formulário do campo que tem como nome a senha, desse campo aqui, que é o segundo. A dica recebe do formulário o que vem do campo que tem esse nome, chamado de dica, que é esse terceiro campo aqui. A quarta variável, que é a variável valida, ela recebe
o que vem codificado pelo método MD5, pegando o e-mail da pessoa. Então o e-mail vem codificado e será guardado aqui. Tá? No cadastramento nós temos a inserção dentro da tabela cadastro, nesses campos que nós temos aqui também. E os valores eles estão vindo dessas variáveis. Tu, senha, o ativo por padrão é 0, a dica, que é uma variável que eu tenho aqui, e valida, que é uma variável que eu também tenho aqui. Vamos ao teste. Venho para o navegador. Localhost, eu volto um pouquinho, recarrego aqui. Agora eu tenho o cadastro. Eu dou um clique. Vou colocar o meu e-mail. Um e-mail de teste, tá, pessoal? fabio@sitephp.com.br. A senha 123. A dica number. Cadastrar. Beleza, não teve nenhum problema. Ele está mostrando aqui esse código, porque eu estou dando um eco aqui, tá vendo? Eco valida. Eu vou até comentar isso para não acontecer de novo. Ctrl S, salvo o arquivo. Voltando para o banco, você pode dar uma atualizada aqui na sua tabela, clicando em F5. E aí você pode ver que o nosso cadastro ele já aconteceu, olha lá, tá vendo? ID cadastro 2, o e-mail da pessoa, a senha 123, ativo 0, para nós está inativo. A dica number. O texto de validação é esse, tá vendo? Como ele veio codificado. E é com base nessas informações que nós vamos tentar fazer a validação do cadastro, tá bom? Isso vai ficar para o nosso próximo vídeo, porque já ficou super extenso esse vídeo, tá bom? Espero que você tenha conseguido me acompanhar com todo o cuidado possível. E aí eu te vejo no próximo, tá legal? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Até lá, pessoal!